iniciar a nossa noite, eu apresento a vocês a professora Tatiana Fernandes, que é artista, doutora em arte pela Universidade de Brasília, mestre em uma das tecnologias aplicadas à educação pelo Instituto Universitário de Pós-Grado, da Espanha, licenciatura em Educação Artística pela Universidade de Brasília, especialista em arte, educação e tecnologias contemporâneas pelo Grupo Arte Cultura na Universidade de Brasília. Desenvolveu pesquisas Estradas Reais do Brasil, mapeando a cartografia por meio de narrativas transnacionais em rotas de relevâncias históricas e culturais. É professora adjunta do IDA, na Universidade de Brasília, liderando um grupo de pesquisa sobre arte, educação, cultura visual, formação de docentes em arte e metodologias de pesquisa baseadas em arte. Com vocês. Obrigada, Cris. Boa noite a todas, todos. O microfone não. Eu achei que não foi. Tá bom aí. Então, para entrar aqui, tá aqui, né? Para apresentar, então, não, está cortando bola. Será que ele veio cortar? Não se preocupa não. Eu acho que tá bom assim, porque eu fico com medo de perder a imagem, na verdade. Vamos ver assim. Tá. Corta um pouco, né? Mas... Na hora que a gente passou para o PD, né? Bom, então, eu queria apresentar hoje os renderings. Mas vocês entendem? Sim. Se tu vai lá também. Não, essa apresentação é sobre a fotografia, mas especificamente sobre os renderings. Os renderings é uma palavra um pouco difícil de traduzir para as línguas latinas, mas é tornar alguma coisa. Vou falar um pouco também em relação às questões decoloniais, ou como eu prefiro chamar, as questões de descolonização. Eu prefiro usar, a gente estava justamente tocando nesse ponto, conversando um pouco sobre essa questão. Eu prefiro a palavra descolonização, mesmo porque a descolonização ela tem algo de ação sobre. O decolonial é como um pensamento decolonial, como se ficasse puramente teórico, e os
descolonizar, a descolonização é algo que é mais como uma ação efetiva. Isso por uma parte, por outra também porque é uma escolha na Bolívia, sou boliviana, então é uma escolha que se usa na Bolívia, a Silvia Rivera do Sincantí prefere usar descolonização, mesmo porque decolonial é uma transferência direta do decolonial, e aí fica, inclusive aqui no Brasil, há discussões sobre isso, né? O grupo em Goiás que usa descolonização também, um grupo de descolonização, também tem um encontro colonial, enfim, tem várias exceções de uso, mas eu coloquei no título decolonial porque ele vem mais associado às questões acadêmicas do colonial. Então, vamos falar um pouco dessa relação com esses processos de descolonização e como a ortografia estaria relacionada, porque a ortografia vem da Universidade da British Columbia, no Canadá. Na verdade, não é uma metodologia, mas não é uma metodologia inventada para alguma coisa. Na verdade, é como uma doença. Você adoece, você sente dor, você sente a doença, você não sabe qual é o nome. Depois o médico fala, esse é o nome que vamos dar a essa doença. Então, na verdade, são práticas que já eram feitas, só que não tinham um nome, não eram caracterizadas. E que o que faz a Vitalina e todos os outros autores é dar um nome a uma prática que já se fazia. Por isso mesmo, muitos de nós, como a Leísa e eu, quando a gente foi fazer os nossos estudos de pós-graduação, a gente descobre que a gente é autógrafo. Então, ser autógrafo, na verdade, é um processo de descobrir que você é autógrafo também. Não é uma coisa, vou adotar a ortografia para colocar na minha pesquisa, senão que é assim como você pratica, né, essa relação entre arte, educação e a criação, ser artista, então essa prática vem a colocar um nome nela. Mas é um pensamento que vem, inclusive, de uma faculdade de educação, a gente tem que ter em conta, que vem de uma faculdade de educação onde os professores fazem, né, essa especialização em artes, vão fazer, vão estudar, vão ser professoras de arte, mas estão dentro da faculdade de educação. Há uma diferença quando a gente trabalha mais perto das artes, como acontece na UNB, por exemplo, né, que a gente está muito em contato com o campo artístico e o campo da educação. É muita diferença, na verdade, faz muita diferença, especialmente quando a gente fala de pesquisa. E a ortografia, ela foi justamente dado esse nome para essa prática específica de professor, artista, pesquisador, né, que tem essa continuidade, digamos, entre essas identidades. Então, vamos dando esse panorama geral. Quais seriam, então, as confluências e as dissidências entre esses dois? Na verdade, não só porque uma é metodologia e a outra é uma perspectiva. Não é uma metodologia, é uma perspectiva. Então, tomando em conta isso, a gente tem que ver em que poderia... Eu sempre fico pensando, porque é quase um vício para mim. Tudo que eu vou aprendendo, tudo que eu vou tendo, eu fico pensando, será que isso funciona na Bolívia? Porque quando eu penso na Bolívia, eu me dou conta que é bem possível que isso não seja realmente aplicável, ou como isso seria tomado em um país que é praticamente indígena, né? Os índices são de 60%, mas na verdade somos mais de 80% de indígenas na Bolívia, porque a população indígena ainda já é misturada com a sociedade toda, então o pensamento indígena está ali em todos os lugares. Então, eu sempre penso e faço essa relação para pensar como funcionaria em lugares como a Bolívia, em que, por exemplo, o próprio conceito de arte não existe, ele não é. Somos uma sociedade que é ocidentalizada, nesse sentido, entendemos a palavra arte, mas não comulgamos com essa palavra exatamente. Então, tudo isso cria uma situação de conflito, né, com a área. Então, como
como seria, então, uma metodologia que é uma metodologia educacional baseada nas artes? Porque ela vem de um grande guarda-chuva, que é a metodologia de pesquisa baseada em artes, que é a grande guarda-chuva. Esse grande guarda-chuva, muitos autores pensam que ele está embaixo do guarda-chuva das pesquisas qualitativas. E outros autores pensam que não está. Não é uma qualitativa, não. Ela é uma outra forma de metodologia mesmo. Ela tem suas próprias qualidades diferentes das qualitativas, mas tem muitas formas de fazer essa pesquisa que se aproximam muitíssimo das qualitativas, da pesquisa ação e muitas outras qualitativas. O que acontece é que as metodologias baseadas em arte, elas na verdade são formas de operar artisticamente. E um artista, as artistas, operam de muitas formas, inclusive com metodologias científicas. Então não há, na verdade, limites numa metodologia baseada em artes. Não há limites, não há assim, são esses os métodos, né? Porque as metodologias têm várias etiquetas dos métodos, método tal, mas não há métodos. Isso torna uma metodologia um pouco difícil de explicar, um pouco difícil de compreender, porque ela, na verdade, ela pode ser qualquer coisa, qualquer método. Por exemplo, uma amiga minha, artista boliviana, usou a pesquisa sonhar acordado, por exemplo. Né? Sonhar acordado pode ser uma forma de pesquisar de um artista. Então, isso poderia ser uma forma, isso poderia ser aplicado também à pesquisa. Então, depende o que você, como artista, o que você precisa para pesquisar. Então, esse é muito importante. E aqui a gente tem que ver, então, da cartografia especificamente, que está dentro dessas pesquisas baseadas em arte, é uma pesquisa educacional baseada em arte. Ela é uma pesquisa educacional baseada em arte, só que ela tem a característica de que ela é especificamente para aquele que tem essa identidade, aquelas que têm essa identidade de artista, professor, pesquisador. E outras coisas mais. É possível, sim, é possível outras coisas mais. Eu acredito, por exemplo, como professor Belitzo, que deveria ter também uma barra para estudante, porque nós, professores, somos sempre estudantes. E como artistas também sempre estamos estudando o mundo, então também deveria ter um estudante ali. Mas aí iria crescendo, né, as barras também. Seriam muitas mais barras, porque a gente é muito mais do que isso, né? Mas essas barras nos ajudam a entender que há um fluxo, há um fluir entre uma subjetividade e outra subjetividade, né? Elas não são fixas. E muito passa isso pela ideia também do profissional. O profissional é exatamente uma coisa e ele parece que se cria assim como, parece que a profissão é que faz a pessoa, né? Mas na verdade a pessoa também pode ser outras coisas, né? É mais uma identidade. E nesse sentido também, poderíamos dizer que ali há uma confluência entre as metodologias de pesquisa baseadas em arte, educacionais baseadas em arte, e a perspectiva também decolonial, porque para os povos indígenas, para a maioria dos povos indígenas, as identidades não são fixas a tal ponto que, por exemplo, na cultura guarani, você vai ganhando nomes diferentes, você vai sendo pessoas diferentes na sua vida, você vai mudando de nome também ao longo da sua vida, porque você nunca é a mesma pessoa sempre. Então, não existe uma coisa fixa, e essa capacidade de fluir já está também desses pontos indígenas. Então, nesse ponto, há uma confluência, nos ajuda a ver que, sim, a cartografia, né, se relaciona de alguma maneira nisso. Por outra parte, com essa imagem, eu queria que a gente visse também, são também, eles confluem em certos pontos, mas também há algumas dissidências, há algumas diferenças que são importantes tomar em conta, porque não é possível também a gente aplicar algo que foi pensado em um outro contexto, completamente diferente do nosso, e aplicar em contextos que, inclusive, outras são as estrelas, como diz a Silvia Oliveira Musicanque. E parece que é poético, mas é científico mesmo, porque resulta que os planetas têm efeitos sobre as formas como se comportam o próprio meio ambiente, tem efeito sobre como a gente se comporta, etc. Então, faz diferença, sim, estar sobre outras estrelas, sentir outros climas,
outros climas muito diferentes, nos relacionarmos de formas diferentes, tem efeitos diferentes para como a gente pensa, né? Então, portanto, temos que ter em conta então, que a ortografia pode confluir em várias ideias com as perspectivas editoriais, mas em outras também encontra essa dissidência. E a dissidência não é aqui tomada em conta não como não concordar com alguma coisa, porque a gente pensa que dissidência também é não concordar. Mais do que não concordar, pensar diferente. Não é ter pensamentos diferentes, mas pensar de maneira diferente. Pensar de uma outra maneira. Então, nesse sentido, então, aqui vamos ver, então, o que é comum e o que é diferente. Tomando em conta também que tanto a ortografia como a perspectiva decolonial, elas também estão bebendo as mesmas águas acadêmicas. O mundo é globalizado e, de alguma maneira, a partir já da metade do século XX, esse pensamento perpassa, né? Ele não fica isolado. As próprias línguas, a gente tem muita migração e as pessoas já falam muitas mais línguas e conseguem. Então, onde se bebe as teorias, as ideias, os escritos, é bastante comum. Só que na América Latina também existem alguns pensamentos mais voltados mesmo para a América Latina. Um pouco aqui a gente falou que aqui nada mais são os nomes que estão até comprados para quem estiver interessado em anotar esses nomes. Para a pesquisa baseada em artes, temos o Elliot Pye e o Tom Baroni. São os principais para estudar a pesquisa, a metodologia de pesquisa baseada em artes. A metodologia de pesquisa educacional baseada em artes, um dos principais referentes é o Fernando Hernandes, entre outros. Estou falando dos principais, porque tem muitos mais, né? E a ortografia da Caíne, o Alisson Tosson, a Springer, Stephanie Springer, a Anita Sinner, aqui no Brasil, o professor Edson Dias, professores da UFG, enfim. São muitos os teóricos e são muitas as pesquisas já que têm feito em ortografia. Então, os autores que podem nos orientar muito nessa ordem do decolonial e da descolonização, eu colocaria esses nomes, mas tem outros mais. Mas principalmente para a nossa área, falando mais da nossa área, porque o campo das discussões do decolonial e da descolonização está muito no campo da educação, muito no campo da sociologia, da economia, da política. Agora está entrando no campo das artes, né? Está se discutindo bastante, mas no campo da educação em artes visuais ou da educação em artes é um pouco menos frequente. Mas isso é compreensível, porque é muito difícil falar de uma descolonização da arte. Como é que poderíamos falar de uma descolonização da arte se ela está intrinsecamente ligada a um sistema da arte? Um sistema que está amarrado a um sistema capitalista, que tem uma polícia da arte. Uma polícia da arte é aquela que determina o que é arte e o que não é arte, né? O que é música e o que não é música, o que é discurso e o que é barulho. Enfim, a polícia da arte tem as instituições que determinam, né, o que seria arte e o que seria arte. Mas aqui esses autores vão nos dar uma pauta para sair um pouco desse círculo das próprias instituições da arte e da educação também. Silvia Ribeiro Psican, que é socióloga, que ela vai nos falar da sociologia da imagem, o Pedro Pablo Gomes, que fala das técnicas decoloniais, da opção decolonial, também tem muitos artigos, muitos livros interessantes para ler, boliviano. Silvia Ribeiro é boliviana. Humberto Maturana, que é um biólogo chileno, e é uma das grandes referências para falar de educação, e tem a ver com todas as discussões sobre arte também. Vejam,
se vocês têm interesse, ele é bastante importante. O Valdo Mignon também, junto com o Pedro Pablo Gomes, fazem as estéticas decoloniais, né? E o Tício Escobar, que é um crítico e curador de arte paraguaio, que defende a diferenciação de arte indígena, a diferença de outros autores. Então, esses são os autores principais para conversar um pouco disso, e aqui vou acrescentar um pouco misturado esse pensamento. Esse aqui, e vou apresentar como uma metáfora. A metáfora é parte também é um dos renderings da artografia. Rendering é uma forma de fazer, né? Se poderíamos dizer, talvez seria a tradução mais aproximada, mas se fala muito em conceitos, né? Conceitos, mas são formas de fazer. E uma delas é a metáfora. Então, eu vou usar a metáfora para poder falar dos renderings, tá? E aqui, então, vou apresentar algumas imagens, para cada rendering vou apresentar uma das imagens, mas eu quero apresentar de quem são as imagens. As imagens são de um grupo de lustrabotas, são os meninos que limpam sapatos na Bolívia. Eles têm uma associação. Na Bolívia, as associações sociais são muito fortes. Todos têm uma associação lá, associação de base. Todos estão associados, muito organizados. É uma sociedade que organiza muito em grupos, né? E aí tem eles que têm a sua associação já há bastante tempo, e eles vestem essas balaclavas, né? Eles usam essas balaclavas para identificar que são meninos, como é que chama? Engraxados, né? São engraxados que tem todo, e eles publicam uma revista. Essa revista depois já não estão mais publicando, porque agora é tudo digital, já não tem mais, não tem dinheiro, enfim. Mas durante muitos anos eles publicaram essas revistas e eles vendiam, eles tinham uma ONG que pagava a publicação para eles venderem essa revista e ganharem um pouco mais com esse dinheiro. Mas aí eles começaram a fazer fotografias, eles começaram a fazer criações, eles mesmos. É fantástico, eles fizeram narrativas visuais incríveis. E aí vou mostrar para vocês as narrativas, as imagens, né, dessas narrativas visuais. Mas esse aqui é uma intervenção, esse aqui era a capa de uma das revistas que eu também e é sobre o Sucre. Essa é uma escultura que está bem na Praça do Estudante, bem no centro da cidade. E o Sucre tem outras histórias que eu vou contar para vocês. Mas aí os meninos entraram e colocaram uma balaclava no Sucre, tá? E tiraram a fotografia, uma intervenção. E achei fantástico na época como eles fizeram essa intervenção. E isso que é uma coisa que é super simpática do Luiz Carlos. Por exemplo, o Luiz Carlos, que é um artista uruguaio, ele inveja o Simão Rodrigues, porque ele diz ele não pensava em ser artista, mas era artista sem querer ser. E ser artista sem querer ser artista, para ele é o máximo. E aí os meninos também são artistas sem querer ser artistas, estão fazendo arte sem pensar no conceito, sem pensar, sou artista. Não há essa relação, é simplesmente intervir no mundo, é fazer presente, mostrar assistência deles. E aí, por isso eu gosto de usar. O que é o Omigom? É o nome que eles deram à revista. O Omigom é formiga? Não, é de. O Omigom na construção, faz com ferros e cimento, isso é o Omigom. Eu não sei se é da parte, mas é da construção civil. Da construção concreta. E aí, por isso armado, porque é uma linguagem de operário, de trabalhadores da construção. E aí, então... E aí vamos começar, então, com... Aqui estão eles, aqui. Aí eu queria fazer esse paralelo também, porque em uma das revistas tem essa fotografia deles, assim como eles usando essas máscaras, e também apontando ao futuro, mas vocês veem que estão ao contrário, a imagem está ao outro lado. Mas eles são a mesma relação. Ok, o primeiro
Bem, Belin, seria a indagação vital, aquilo que está envolvido diretamente, seria a primeira, a mais importante forma de fazer pesquisa com a metodologia arqueográfica, que seria estar envolvido com a pesquisa de maneira vital, de maneira viva. E não é somente de estar envolvido com as coisas da própria vida, que é muito relacionado com a própria vida, senão também pesquisas que dão vida, que provocam vida, que levam as coisas para se mover, para ter vida. Lembrando que para a pesquisa científica é necessário ter uma distância com essa pesquisa, né? Uma distância que dê uma capacidade de objetividade, para você ver com objetividade o seu objeto de pesquisa. Justamente o Humberto Maturana, como biólogo, vai nos lembrar que não existe mentira, não existe objetividade, porque as pessoas, os sujeitos, são pessoas que contêm uma cultura dentro deles. Então, não há neutralidade na posição das pessoas. Não existe neutralidade nem na ciência. E há muitas histórias que mostram o quanto a ciência estava carregada de um preconceito para ver o mundo de uma maneira, e esse preconceito leva a pensar, por exemplo, que tem pessoas que são superiores a outras, que tem pessoas que são mais inteligentes que outras, que têm civilizações e os outros não são civilizados, e conclusões porque estão pensando dessa maneira e veem o mundo dessa maneira. Então, não há objetividade, nunca existiu a objetividade na ciência, e ele fala de uma objetividade entre parênteses, quer dizer, você sempre dizer, em vez de dizer o mundo é assim, você dizer, você escreve como pesquisador, o mundo, eu vejo o mundo assim do lugar que eu estou. Porque do lugar que eu estou, se vê dessa maneira, de maneira que você abre espaço para que o outro diga, mas aqui desse mundo se vê dessa outra maneira. Então, esse que é um dos pontos da indagação vital. Por outra parte, temos... Outra coisa da indagação vital é observar que é uma indagação prática, em que faz pensando e pensa fazendo. Não há uma dicotomia entre a teoria e a prática. É uma relação muito estreita. Inclusive que flui, assim como a continuidade, né, de sujeitos, também flui entre a prática e a teoria. Por outra parte, aqui já falei dessa parte, a Silvia Rivera, por exemplo, fala de um artesanato intelectual, justamente para observar que não há pesquisa sem uma prática na vida mesmo. As aulas dela, por exemplo, isso é super interessante, né? As aulas dela, no semestre inteiro, vão plantar, vão colher, já foi plantado antes, vão colher, vão cozinhar e vão comer juntos. Tudo isso enquanto estudam, porque não é possível estudar sem a própria prática das coisas. Sem a própria prática é impossível. Então é necessário manter a prática, por isso que ela chama de artesanato intelectual. Não há intelectualidade sem prática, sem fazer. Isso não, para o pensamento indígena, andino, por exemplo, não existe isso. E a geografia traz isso, né? Essa relação de a gente pensar essa relação entre a prática e a teoria, que não podem estar separadas. Por outra parte, há uma ênfase muito grande nessa interação vital sobre as linguagens que a gente usa, no caso, as imagens que nos invadem, aquelas que estamos com as quais vivemos, aquelas que nos influem. No caso, a Silvia Rivera tem essa frase de que a palavra, especialmente a palavra do colonizador, não decide, apenas encobre, né? E até hoje a gente vê isso, né? Usando as palavras
A própria ciência usa muitas vezes as palavras não para designar alguma coisa, mas para encobrir outras situações, né? Na política se encobre muito com a palavra, né? A palavra é usada mais para encobrir do que para descobrir em certas situações. Então, para ela é muito mais importante se relacionar com a prática, com aquilo que é esteticamente sensível, do que só com a palavra, né? Porque a palavra, inclusive porque ela está fazendo sociologia num país onde os povos indígenas é a oralidade, né? Não é escrita, é a oralidade. Então, contar as coisas, né? Contar e narrar, e a narrativa também é visual. E esse é outro ponto também da cartografia. O uso da imagem, né? É muito importante o uso da imagem, mas também que a palavra, ela pinte. O Simão Rodrigues falava que a palavra pinta. A palavra tem que pintar. Inclusive, a forma de escrever as palavras, de construir as imagens dos textos era diferente do Simão Rodrigues. Então, pensar nisso, que as palavras pintam, as expressões também, o corpo também pinta quando a gente fala, as expressões que a gente faz, os rostos, tudo isso é muito importante. A gente, para os povos indígenas, a expressão é muito importante. A expressão do rosto fala, não é só as palavras. Por isso que a gente tem dificuldade também no celular, às vezes, falar coisas muito graves, porque a gente está falando de maneira gentil, parece que pode parecer um insulto, pode parecer que a gente precisa usar os emoticons para as pessoas não se confundirem. Então, muitas vezes... Depende da faixa etária. Mas a gente pode ver com isso que a palavra, às vezes, não é suficiente para dizer as coisas. A gente precisa outras formas de expressão, outras linguagens para poder ter uma compreensão maior, inclusive dos sentimentos, da forma como a gente diz as coisas. Então, isso também é muito importante numa pesquisa cartográfica. Saber para que, em relação ao que é crucial também na construção de conhecimento. Isso tem a ver também com essa pesquisa ética, né? O segundo, aqui ficou cortado do lado, da continuidade. O outro rendering é a continuidade, que faz ênfase sobre o e o como, né? O como, é pesquisar como, o pesquisar uma coisa e outra. Tá? Essa é uma ênfase muito importante também. Não é uma coisa ou outra. As ciências têm muito, especialmente na área de metodologia, nas questões metodológicas, as ciências justamente se caracterizam porque, se você usar essa metodologia, então você está descartando a outra. Tá? Nas metodologias baseadas em arte, não. Você pode acumular metodologias. Porque o que serve para você serve, o que não serve, não serve. Entende? Então, é com o né? E não pesquisar sobre os outros, senão com os outros. Né? Então, o e o com são muito importantes para isso. Continuidade. Já falamos aqui de várias questões. A continuidade está dada na cartografia por aquelas barras, né? Que são continuidades várias, não são só das subjetividades, arte, educação, pesquisa, arte, educação, política. E essa é uma das diferenças para a gente, né? A gente é mais política. Outro rendering, outra forma de fazer são as aberturas, tá? Essa categoria. São as mãos os sapatos, assim, que se abrem ao céu, né? O céu não tem limite, né? As aberturas são justamente aquilo que não tem limite. Nas metodologias baseadas em arte, o céu é o limite. Ou seja, né, o que a gente poderia inventar é isso. O limite, não há limites, não há etiquetas, portanto não há limites. Mas os limites, obviamente, estão dados respeito a o que a gente está pesquisando, aquilo que é adequado ou não adequado para a nossa pesquisa. E essas aberturas são aberturas também a desvios, a descontinuidades, a aquilo que é imprevisível, aquilo que tem contradições, aquilo que você não pode controlar, aquilo que te leva a
perplexidade, aquilo que te desestrutura, aquilo que te desterritorializa, né? Que te tira do lugar. São aberturas aos desvios, principalmente os desvios. Isto é, enquanto esse aqui é uma figura interessante que o Graham Sullivan vai nos mostrar sobre as pesquisas baseadas em arte, enquanto as pesquisas das ciências vão em linha reta, porque precisa saber o que precisa pesquisar para encontrar, então vai em linha reta, enquanto as ciências sociais vão em círculos, porque vão ao redor de desconhecido. Então, é um caminho de aventuras, né? De outra forma, entre o marco dado ou não, do binarismo da dialética moderna aos estados transicionais de possibilidades. Um monte de possibilidades que podem surgir no caminho. Então, é isso que a gente mais pesquisa. A outra linha é dos excessos. Os excessos, as pesquisas autográficas, essa aqui é a entrada do Palácio do Governo, sempre está fechada pelos guardas, né? E os meninos tiram fotos ali. São coleguinhas também. Então, os excessos, né? Aquilo que é proibido, aquilo que é oculto, o tabu, né? Aquilo que são as transgressões, é típico das artes, né? A arte transgrede. Tem 3 tipos de transgressão nas artes. A arte transgrede a própria arte, isso vai na escola tranquilamente. A arte transgrede a política, também vai na escola, mais ou menos, porque, né? Questões políticas são bem complicadas, mas a arte transgrede também os tabus, isso já não vai na escola e às vezes nem vai no museu, porque o tabu já é uma coisa que a sociedade, de maneira geral, não aceita. Então a arte sempre está transgredindo. Quais são essas transgressões que a gente, né, esses excessos são transgredir o excesso, ir além do que é permitido, ir além do que a polícia diz que tem que ser feito. Então, reconectar a consciência com o corpo, com a terra, esses excessos, né? Fazer essa relação, compartilhar em coletivo, a reciprocidade também, como princípio construtor e criador. A vida faz parte de uma cadeia que se conecta, né? A gente tem que estar pensando nisso, o pensamento descolonizador tem isso, a gente não trabalha para a gente. Nós não estamos construindo para nós, essa é uma consciência fundamental. Estamos construindo para aqueles que ainda nem nasceram ainda. Temos que pensar neles e a gente nem vê eles, mas a gente está construindo esse mundo para eles. E a gente está conectado com os antepassados, porque está dentro, e está aqui dentro da gente mesmo, biologicamente está dentro da gente, até em pensamento está dentro da gente. Então há uma conexão entre o passado e o futuro que a gente não pode esquecer. Isso, por exemplo, está dentro do pensamento decolonial. E isso faz parte desse excesso, né? Os excessos para frente, para trás. O reverso também, a ideia do princípio Vodocy, que é um princípio também que se dá com artistas, a gente já não vai ter tempo de falar com isso, mas é a ideia do reverso. O princípio Vodocy é o reverso da história. A riqueza europeia, ela só foi possível a partir da extração e o genocídio que aconteceu nesse continente. Né? Então, tem que ser nomeado, essas coisas têm que receber esse nome. E, por outra parte, esse excesso da mistura religiosa, social, política, cultural, de gênero, erótica, escatológica, estética e ética, essa promiscuidade no continente que temos no nosso continente. Né? A gente é misturado, a gente mistura tudo, mas a gente vive perfeitamente nessas misturas. Né? Outro rendering é as metáforas metonímicas, mas também as figuras de linguagem. Mas as metáforas, elas não são só figuras de linguagem. A gente, na verdade, vive essas metáforas, vivemos essas metáforas de maneira mas de maneira muito radical, né? Pensando a própria atitude já nos diz alguma coisa, o próprio corpo já fala, quando a gente faz carinhas, tudo são metáforas que a gente vai associando com emoções, com formas de pensar, etc. Por exemplo, a metáfora que a gente usa muito de transmitir conhecimento, essa é uma metáfora muito usada pela gente, e a metáfora de transmitir conhecimento e absorver conhecimento. A gente fala nessas
nessa linguagem sobre a educação. E transmitir, quando a gente vê, transmitir é a televisão que transmite. E a transmissão é simplesmente de um ponto ao outro, não é um retorno. Transmissão é eu falo e você escuta. E a absorção é como uma esponja, né? Absorve e depois aperta e sai, né? Você aperta a esponja e ela sai tudo que... Então, se eu te ensinei, eu tenho que apertar você na prova e vai sair seguramente tudo que eu vou ver dentro de você. Então, é a metáfora, e com essas metáforas a gente faz ideias. E assim, com esses ideias, a gente vai na escola e faz exatamente o que essas ideias não dão. Então, as metáforas não são literárias, elas são vividas mesmo, são metáforas, e a gente vê isso no pensamento também, Guarani, por exemplo, né? O Tício Escobar nos fala, a metáfora não é uma comparação, nem uma forma de disfarçar o sentido, é a forma de dizer como as coisas são. E as metáforas vêm, as próprias palavras vêm do mundo sensível que a gente vive, então tudo na verdade é metáfora, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as metáforas que a gente usa nas nossas pesquisas. Então a gente tem que pensar que as metáforas também podem fazer parte das nossas pesquisas, depois a gente pode fazer mais perguntas. E por último, o rendering das reverberações, que são aqueles ecos, aquelas reproduções, aqueles impactos que vão fazendo sobre outros, porque uma pesquisa ortográfica não é exatamente aplicável como nas pesquisas das ciências, que o que você pesquisa nas ciências tem que ser aplicável diretamente para outra ocasião, outra situação, mas nas pesquisas ortográficas não. Mas elas não são aplicáveis diretamente, mas servem são como ecos, assim como a literatura. A literatura, quando a gente lê, não é que eu vou virar o personagem, ou que eu estou exatamente o personagem, não, mas o que o personagem vive também pode ter ecos sobre a minha vida, né? Sobre o que eu aprendo. Então, são os ecos, as reverberações que são importantes nas pesquisas ortográficas, como vemos esse mundo. A diferença faz diferença. Cada posição é uma posição que vê o mundo de uma posição diferente, porque por isso é que é tão importante que a pesquisa tenha essa singularidade, né? As ações fazem ecos, né? Muito mais que as palavras, né? Que voam. E aqui, finalmente, fazer uma comparação, que deve ser aplicável, mas porque aqui diz o dia del diabo. Dia del Diabo é porque, para vocês verem a contradição, né? Na Bolívia tem a festa da Virgem de Socavón, é uma virgem, né? A virgem. Embaixo dela está o diabo, porque os filhos da virgem são os diabos. Tá? Na Bolívia, os filhos da virgem são os diabos, que estão embaixo da terra, são deuses. Eles são o tio das minas, aquele que é, inclusive, a figura do tio é de uma figura repelente, assim, feia, grande, e com um pênis muito grande, ereto, porque é símbolo da fertilização, e é dado bebida e cigarro na entrada das minas, para ele proteger as minas, porque ele é o deus do submundo. E ele é filho, mas ele é filho da Pachamama, porque ele é filho da montanha, e a Pachamama é a virgem, então a virgem é a mãe do diabo. Então, na festa da Virgem de Socavón, o diabo dança. E os diabos vão na igreja se arrepender, fazer via para vontade, fazer para se confessar. Então, é muito legal você ver o diabo com a máscara do diabo dele esperando para se confessar. E como a igreja teve que aceitar isso, né? A igreja aceitou isso é aceito na Bíblia. Então, é uma combinação. É uma contradição que não existe no norte. Essas contradições são as nossas riquezas. Então, nesse ponto, essa comparação das maneiras, eu não vou ver essas outras, porque as outras, essas que estão em rosa, são mais ou menos o que a gente viu, na síntese do que a gente viu. Mas o que poderíamos, então, são as confluências, né? Aquilo que são concordâncias. Mas o que é, então, diferente? Diríamos, então, que o que é diferente das perspectivas decolonial com a arqueologia é que a perspectiva decolonial tem uma ênfase muito mais naquilo no que hoje estamos chamando de pós-humano, isto é,
porque a artografia, ao fazer muita ênfase sobre a subjetividade de artista, professor, pesquisador, ele está centrando muito sobre a questão antropocêntrica, ou seja, dando excessiva relevância à subjetividade humana, quando há outras subjetividades não humanas que participam desses processos de pesquisa. Então, teríamos que equilibrar, e tomar em conta que a materialidade do mundo, ele também é animado, né? Nas perspectivas indígenas, o mundo é animado, o mundo está cheio de espírito. A montanha tem espírito, as árvores têm espírito, as árvores têm espírito. Então, se todos têm espírito, eles também podem comungar. Não há uma separação entre natureza e cultura. Então, há um fluir entre natureza e cultura. Isso é muito importante tomar em conta, especialmente nas nossas áreas. E é descolonizadora, diferente da artografia, que ela não tem a intenção de descolonizadora. A intenção dela não é descolonizar. Porque não há uma relação de contiguidade com a política. A nossa relação de contiguidade com a política é muito intensa, porque como nós somos colonizados, a nossa relação política é muito grande. E, finalmente, não existe conceito de arte de artista para os povos indígenas. E o conceito de arte de artista é central na artografia. Portanto, precisaríamos entender, então, de que arte estamos falando, né? E isso requer um maior estudo sobre as artes. Pensar mais sobre esses conceitos, inclusive o conceito de educação, mas principalmente o conceito de arte. Então, precisa uma pesquisa artográfica feita aqui na América Latina. Eu acho que precisa tomar em conta o fato de que os povos indígenas na América Latina toda não têm um conceito nem de arte, nem de artista. Isso pode dar um curto-circuito e é necessário tomar em conta. Não necessariamente negar ou não, mas tomar em conta, né? Quando a gente estuda. É isso, então. Muito obrigada. Os diabos esperando estão na missa. Com as máscaras nos braços, estão na igreja, né? Fazendo comemoração. Essas são as referências e aqui, ó,